agora a gente vai fazer entrevista com a empreendedora do dia, né? O tema é o seguinte: o Brasil é considerado um país de ansiosos. É o seu caso? Você se reconhece aí nessa qualificação do nosso país? De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, em 2019, 18 milhões e meio de brasileiros, o equivalente a quase 20%, 10% da população, sofriam de transtorno de ansiedade. E esses números aumentaram globalmente para 25% durante a pandemia de Covid-19. E isso é realmente muito importante você entender sobre isso, e também é importante o empreendedor oferecer um programa de saúde mental para os colaboradores da sua empresa, não é verdade? Você está atento a isso com relação aos seus funcionários, a quem trabalha com você. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso agora com Fátima Macedo, ela que é CEO da Mental Clean, consultoria em saúde mental no trabalho. Fátima, seja muito bem-vinda. De onde você fala ao vivo com a gente? Obrigada, Milena. Estou em São Paulo, capital. Ah, muito bem. Eu gostei que o seu trabalho ele é bem especializado, né? É bem segmentado, é saúde mental no trabalho, porque realmente a gente acaba se relacionando de diversas maneiras, né? Em diversos níveis com todas as pessoas. Mas especificamente no trabalho, o que pela sua experiência é o que mais atrapalha, o que mais gera ruído e acaba desencadeando situações de falta de qualidade de saúde mental? Você sabe que esse ponto que você tocou, né, essa questão da especialidade, essa é uma bandeira que eu defendo. Tá? A saúde mental no trabalho, ela é uma especialidade. Dentro da psicologia, nós temos áreas de especialidade, assim como dentro, né, da clínica médica, que você tem endocrinologia, você tem outras áreas. Para os psicólogos também, né? Assim como para os médicos, para os psicólogos também. E por quê? O profissional ele precisa ter exatamente este olhar da tua pergunta. Quais são os aspectos da relação com o trabalho que podem levar a um adoecimento? E aí a gente está falando das relações de trabalho, relações com liderança, as relações com os colegas de trabalho, cargas de trabalho excessivas, metas abusivas, as questões relacionadas a horários de trabalho que não têm flexibilidade, principalmente, por exemplo, para mães. E isso, Milena, independe do porte da empresa, do ramo de negócio, né? Outras questões também dizem respeito à falta de reconhecimento desse trabalhador, o seu papel na empresa, o significado do seu trabalho, a falta de valorização financeira também, né? Então, são aspectos que acabam impactando mesmo na saúde mental do trabalhador. Agora, Fátima, ouvindo você falar e elencando, né, todas as possibilidades, né, de situações, os exemplos de situações que poderiam gerar ruído e acabar aí desencadeando, né, comprometendo a saúde mental, por exemplo, na questão do horário do trabalho ou da carga de trabalho, né, existem momentos que a gente está envolvido em projetos, né, ou mesmo com relação ao horário de entrada, horário de saída, as empresas precisam se estruturar, né? Tem que ter um começo e um fim, justamente para poder estar todo mundo junto ali ao mesmo tempo trabalhando, para aquilo render, para ser produtivo, para ser também eficaz, né? Não só eficiente. É complicado também quando você precisa acertar alguma coisa com um colega que ele não está presencialmente na empresa, ele está em home office, né? E aí ele às vezes responde por e-mail, às vezes é por WhatsApp, às vezes atende o telefone. Eu acho que está mais estressante trabalhar, embora eu goste de ter muita liberdade, autonomia, eu tenho esse perfil, mas parece que agora com essa quantidade de possibilidades e variações ficou ainda mais estressante. Não sei não se é a regra que estressava ou se agora é toda essa liberdade que a gente tem. Esse ponto que você coloca, ele realmente tem impactado, né? Então, e aí, Milena, a gente pode considerar o seguinte, né? Tudo aquilo que é demais, né? Que vai ou para um polo ou para o outro, tá? Isso gera desequilíbrio.
Então, liberdade demais, de repente a pessoa fica muito solta e aí ela tem dificuldade mesmo de organizar o seu dia, seu horário, assim como regras demais também acabam atrapalhando. Então, e isso tem a ver, né, a comunicação, ela vai fazer muita diferença no ambiente de trabalho. Um ambiente seguro, e aí a gente entra na segurança psicológica, quando esse trabalhador, ele pode ali conversar com a sua liderança e falar das suas necessidades. Então, essa questão da autonomia, então, a liderança deixou muito claro até onde vai essa autonomia, qual a expectativa da empresa em relação a colocar, qual as suas expectativas em relação a essa empresa que ele está, expectativas em relação ao crescimento, desenvolvimento de carreira. Mas essa questão do home office ainda está dando o que falar, viu? Tem muita coisa para a gente discutir, até de forma regulamentar também, né? Ainda insistindo nessa questão do dia a dia, o que eu percebo também é que se a liderança ou a empresa, de uma forma geral, não exemplifica, né, ou não caracteriza aquilo que é considerado, não tem essa organização estrutural do que o que vai valer pontos, o que não vai, o que constrói uma carreira, o que não, o que estabelece uma promoção, né? O que não, aí as pessoas também se perdem um pouco, porque tem gente que quer chegar mais cedo e sair mais tarde para mostrar o comprometimento. Então, ela, por iniciativa própria, aumenta a carga de trabalho dela. Ou, de repente, para demonstrar a importância dela, ela se envolve em vários projetos ao mesmo tempo. Mas as pessoas, às vezes, não têm noção disso, né? De o quão sobrecarregada aquela pessoa está. E aí cai tudo nas costas do empreendedor, né? Vamos dizer assim, né? Da marca, da empresa, do dono, da liderança, mas nem sempre todas as informações estão na mão dele. Você sabe que eu posso falar até enquanto empreendedora, né? Na Mental Clean, sou eu que estou à frente ali. E uma das formas que nós encontramos de poder estar mais atento a essas questões dentro da própria empresa é promover conversas abertas. A gente troca muito, nós temos reuniões regulares, reuniões com os gestores, para que eles estejam bastante atentos, para que eles conversem com os seus times, como é que essas pessoas estão, o que elas estão precisando, quais suas dificuldades. Essas conversas, elas fazem muita diferença. As pessoas têm liberdade para trazer, Mariana, o que está acontecendo com elas e quais são as suas necessidades, sem que isso fique pesado para nenhum dos lados. Essa questão da comunicação transparente que eu falei para você, e uma escuta ativa também dessas lideranças, sem que essa liderança ela se preocupe logo em justificar alguma questão, mas ela acolha aquilo que aquela pessoa está trazendo, né? E ela converse ali. Então vamos buscar uma solução juntos para algumas questões. Certo. Então, quando você promove essas conversas, isso facilita muito o dia a dia de trabalho e fica muito mais claro exatamente isso que você estava colocando. Quais são as expectativas de cada lado? Então, aí não pesa. Muito bem. Fátima, qual que é a sua formação? Eu sou psicóloga especialista, né, em trabalho, psicóloga do trabalho. E a Mental Clean, ela existe há quanto tempo? Há 19 anos. Nós somos pioneiros. Pois é, isso que eu ia falar. Você abriu seu escritório muito antes das pessoas começarem a pensar sobre saúde mental. Olha, foi um prazer te conhecer. Quando você puder, igualmente, sempre volte aqui ao nosso telejornal, traga mais dicas pra gente e estruture aí um projeto, uma agenda bacana. Você vai ser sempre bem-vinda. Vou amar te ver de volta aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada aqui pelo espaço, pela oportunidade, um ótimo programa para vocês. Um beijo, até mais. Outro, até, querida. Tchau, tchau.